Olá, amigos que me acompanham aqui no canal. Hoje eu quero trazer algo diferente para vocês. Decidi compartilhar algo mais sério a respeito da minha vida e contar para vocês um pouco de o que aconteceu comigo de uns tempos para cá. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Como eu já contei para vocês, eu tive uma infância bem normal, como a de todo mundo. Às vezes, talvez você não tenha tido uma infância como a minha, mas eu espero que você tenha tido uma boa infância. Aos meus 12 anos eu já trabalhava, sempre no sonho de conquistar coisas grandes, sempre no sonho de conquistar coisas boas para a minha vida, pensando na minha família, sempre carregando muitos sonhos dentro do meu peito, sempre na esperança de que um dia eu ia conquistar. A minha família, antes de eu nascer, meu pai e minha mãe sempre foram evangélicos, sempre buscaram a Deus, mas diferente deles, de todo o resto da minha família, eu não gostava. Eu não gostava de ir à igreja, eu não gostava de crentes, eu não gostava porque a minha casa era sempre cheia de pessoas doentes, cheia de pessoas enfermas. Elas iam lá em casa pedir oração ao meu pai e à minha mãe. Eu sempre vi isso como, na minha infância, da minha infância até os meus 16, 17 anos, eu sempre vi isso como algo desnecessário para a minha vida. Tive muitos amigos ateus, tive muitos amigos que eram de outros tipos de religiões, espíritas. Sempre conversei muito com todos, sempre lidei com todos muito bem, sempre me trataram muito bem também. Meu pai, ele se converteu aos 17 anos. Aos 25 anos ele se casou com a minha mãe. A minha mãe também, desde muito nova, sempre fez parte de um grupo religioso da igreja, foram cristãos. Então, dentro da minha casa, tudo era baseado na Bíblia. E eu não concordava. Eu me trancava dentro do quarto. Eu não gostava de conversar. Eu gostava muito de ouvir música eletrônica. Gostava muito de ouvir reggae. Muito de ouvir rock. Eu ouvia todos os tipos de músicas possíveis. Mas as que mais me chamavam a atenção era o rock e era a música eletrônica. Eu gostava muito. Na maioria do tempo, eu era muito tímido, eu não conversava com muita gente, sempre tive vergonha de conversar com as pessoas. As vezes que eu conseguia conversar mais era com as pessoas que eu tinha mais proximidade, os colegas. Sempre tive uma vida muito calma, muito tranquila, mas aquela vontade de estar longe dos meus pais, de estar longe das pessoas que falavam de Deus, começou a criar em mim um sentimento de solidão, um sentimento de depressão. Houve vezes que eu pensei que era melhor eu tirar minha própria vida. Eu, por várias vezes, pensei que não valia a pena eu viver no meio de pessoas igual a minha família era e ser uma ovelha negra da família. Eu achava que eu era o ponto sujo da minha família, porque eu percebia que as pessoas olhavam para mim como se eu manchasse a imagem do meu pai, manchasse a imagem da minha mãe, que sempre serviram a Deus. Por mais que eu fosse tímido, eu era muito levado pelos meus amigos a fazer coisas bobas, coisas
muito insignificantes, mas as pessoas que conheciam minha família sempre me julgaram com olhar, com palavras, com atitudes, como que eu era a ovelha negra da família. E aos meus 17 anos eu tive decepções sentimentais, decepções psicológicas de todo tipo. E eu tive uma experiência muito real, porque eu tive uma oportunidade de vida que eu acredito que poucos tiveram. Eu fui ameaçado de morte. Eu não imaginava que eu sairia vivo. Eu pensei que eu devia enfrentar e que isso seria o meu fim, que eu ia morrer, porque ameaçaram dar 3 tiros na minha cara. Isso é muito pessoal que eu estou dizendo para vocês, mas a partir daquele dia eu comecei a acreditar que Deus tinha alguma coisa comigo, que Deus existia e tinha alguma coisa na minha vida, tinha algo para fazer na minha vida. Um homem, ele sempre passava de bicicleta na minha rua, na rua onde eu ficava jogando bola com os meus amigos, onde eu me juntava com os meus amigos para zoar, para fazer as coisas que eu antes fazia. E esse homem passou e pediu, eram eu e mais 3 colegas, ele pediu para a gente para orar pela nossa vida. E eu estava ali, eu só pensei assim, para que ele vai fazer isso? E aquele homem parou e orou por mim, olhou na minha cara e me disse assim: Deus tem uma obra muito linda na tua vida, mas o inimigo fica tentando te matar. Eu não acreditei. Eu só senti que eu devia fazer alguma coisa, que eu devia sair do meio dos meus colegas. Eu pensei coisas assim que não tinham nada a ver. E aí, a partir daquele momento, comecei a ir à igreja e ver tudo com olhos diferentes. Eu não acreditava. Eu via muitas pessoas contando a respeito dos seus testemunhos, as curas que elas recebiam, como a vida delas tinha mudado, como elas tinham recebido muitas coisas, como portas de emprego abriam, várias e várias coisas acontecendo na vida dessas pessoas. Mas eu não podia acreditar, eu não conseguia, não tinha fé. E até que um dia eu vi com os meus próprios olhos a vida de uma pessoa da minha família, uma vida que eu estimava muito, ainda estimo, mudar por completo. Essa pessoa estava perdendo tudo, estava no fundo do poço, e eu acompanhei a caminhada dessa pessoa e eu vi a vida dela mudar completamente. Eu comecei a entender que o que o meu pai falava comigo era real, que o que a minha mãe falava comigo era muito real, que a minha avó, que o Senhor já levou, falava comigo era muito mais do que real, era verdade, era sincero, e que Deus tinha uma grande obra para fazer na minha vida. Aquilo que eu não acreditava estava diante dos meus olhos. Só que a minha pouca fé, e ainda bem que eu comecei a nutrir aquele pouco de fé, começou a fazer sentido na minha vida, porque eu disse, se esse Deus existe, eu disse comigo mesmo e falei bem alto, se esse Deus existe e tem uma obra na minha vida, então a partir de hoje eu quero que Ele mude a minha vida e que Ele prove na minha vida que Ele é Deus. Na mesma hora, eu estava debaixo de um pé de árvore, na mesma hora, uma gargalhada saiu do pé de árvore. Eu falo, meu corpo se arrupia. Talvez você não acredite, você me ache louco, eu não me importo. Eu sei o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu senti.
Meu corpo travou completamente. Eu fiquei absurdamente espantado. E para as pessoas que duvidam, eu tenho testemunhos a respeito disso de pessoas que estavam comigo ali naquela hora. Isso começou a mudar completamente a minha mentalidade. Eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Isso mudou meu jeito de pensar, me deu mais força para crer que Deus existia e que Ele tinha uma obra grande na minha vida. E a partir dali eu comecei a orar. Eu não sabia falar, não sabia me expressar. Eu comecei a orar. E eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. Uma alegria que me consumia e que se expandia de uma forma que as pessoas olhavam para mim e diziam: você tá bem, tá tudo certo, você não conversava com ninguém e agora você quer fazer todo mundo rir, você quer conversar com todo mundo, o que está acontecendo com você? E eu só tinha uma frase para dizer: Jesus é real e me salvou. Meu intuito com esse vídeo é testemunhar o que esse Jesus faz. Eu não sou um pregador, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas eu creio muito que Deus pode mudar os seus sentimentos, as suas angústias, os seus males, os males da sua vida. Ele pode converter tudo isso em alegria, em paz. Ele pode te dar uma madrugada tranquila. Ele pode te dar descanso. Eu sei porque eu provo disso. Eu sou testemunha do que Ele pode fazer, porque Ele fez na minha vida. Se você não é evangélico, vai ver este vídeo. Se você não acredita em Deus, não tem esperança na sua vida, o que eu posso te dizer hoje? Dá uma chance. Dá uma chance. Não deixe seu coração endurecido. Pegue uma Bíblia. Dobre seus joelhos. Ore e diga: eu não te conheço, mas milhares de pessoas já disseram que o Senhor é real. Então fala comigo. Fala o que está acontecendo na minha vida. Mostra-me um caminho, mostra-me uma luz. Dá-me do que as outras pessoas têm. Dá-me desta paz, dá-me desta alegria. Ore. E eu tenho absoluta certeza que a partir de hoje a sua vida vai mudar. Eu oro para que este vídeo possa ser edificante para a tua vida, possa tocar no teu coração, possa mudar a tua história. Em nome de Jesus, que as mãos do Senhor, elas toquem o seu coração agora e você receba sua bênção. Amém.